Leandro com da L8 Energy, que nos trouxe então o tema cibersegurança em usinas. Bem, na sequência, por favor, então, gostaria de convidar o Dr. Aloysio Pereira Neto para dar sequência, então, à nossa palestra. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque 20 minutos para advogado e professor é praticamente nada, né? Não é nem para a gente fazer os agradecimentos. Mas, enfim, a ideia é apresentar para vocês, de uma forma muito prática, os modelos de negócios jurídicos que a resolução permite fazer e que, coincidentemente ou não, a gente já fez todos, né, lá no escritório. E basicamente, antes de entrar no assunto, esses aqui, em termos de GD, foram os trabalhos que a gente já concretizou aqui no Brasil. Ano passado a gente fez consultoria em 19 estados da federação. E alguns desses estados que estão em amarelo, eles já são estados que têm usina funcionando ou estão sendo montadas. E os estados em laranja são estados que a gente prestou consultoria, mas as usinas ainda estão no sonho, no papel, não entraram dentro da realidade, tá? Aí podem ver que tem cooperativa, consórcio, loteamento, usina para locação e EMUC. Ou seja, existem uns 4 casos já feitos. Isso é bom e é ruim, né? Bom porque a gente já passou por quase todas as concessionárias, então cada uma tem a sua realidade, cada uma é uma pedra no sapato diferente. Mas é bom porque também a gente já passou por todos os casos, né? Então, seja o que for que se pretenda fazer, dá para a gente ter mais ou menos um pouco de experiência aí para ajudar na concretização desse empreendimento, tá? Então, basicamente, pessoal, eu acho que quase todo mundo sabe disso, mas é só por uma questão didática. A gente tem essas formas de geração, né? A geração pode ser feita lá no local, junto à carga, ou geração remota. Ela pode ser feita para autoconsumo, como pode ser feita na compartilhada. A carga e no autoconsumo, em tese, são as mais simples. Talvez os integradores aqui presentes, investidores, não precisam nem do advogado, né? Não vão precisar da gente. Como aconteceu uma vez, uma pessoa me ligou do Rio e disse: Luiz, eu estou pretendendo instalar uma usina num condomínio. Aí quando ele falou isso, eu pensei logo no EMUC, né? Isso eu estava dirigindo, no Viva Voz do carro, mas no condomínio como? Ele não é para a área comum do condomínio. Eu disse: tu não precisa de mim, não. Precisa só do integrador. Isso aí é simples, não precisa fazer nenhum contrato, nada específico, não. Então, essas, assim, de forma didática, são essas as formas, tá? E a ANEEL, que aí eu estou entrando no tema mesmo, a ANEEL ela permitiu o que, pessoal? A alocação ou arrendamento de usinas, e aí entra o nosso trabalho, que é elaborar esses contratos, ou fazer consultoria em contratos que já estão sendo feitos. Esse aqui é um tema que eu queria fazer uma observação nova, porque quando se discute que a energia solar é só para os ricos e tudo, um dos argumentos que a ABGD vem usando é de que mesmo aquele que não tem condições de comprar o seu equipamento solar, ele pode participar de todo esse benefício que a nossa cadeia gera através da locação, né? Ele pode locar ali o seu equipamento e tudo. E aí, ou seja, é acessível a todo mundo, não necessariamente as pessoas mais ricas. E o outro caso, que a gente também já tem, é a possibilidade de se arrendar ou de se alugar telhados, né? Isso acontece muito, está acontecendo muito, porque existem pessoas que têm grandes galpões e às vezes esses galpões estão desocupados por conta da crise que o país ainda passa, e aí ele vê naquele telhado uma nova fonte de renda, né? A gente fez, por exemplo, um que eu achei interessante, que é um contrato em que a empresa ela instalou as placas em cima de uma igreja, de uma Assembleia de Deus, um templo daqueles enormes, o maior lá da nossa cidade. Então o telhado é enorme. E aí ele instalou e aluga e fornece para a própria igreja durante 5 anos, né? Esse é o tempo do contrato. Se a igreja não quiser renovar,
aí automaticamente o locador das placas, ele vira o locatário do telhado. Isso já está previsto no contrato. E aí ele, para não tirar o equipamento de lá, começa a alugar o telhado e pode fornecer a energia para outras pessoas. Tá? Então, modelos existem vários. Aí a gente vai discutir alguns aqui. Na verdade, o que a resolução, a sua atualização permitiu foram esses 4 casos. Tá? Consórcio, cooperativa, os EMUCs, que é esse aqui do lado de lá, tá? Aqui, ó, EMUC, e os aluguéis de usinas para autoconsumo. Por mais que pareça assim batido para alguns, eu sei que alguns devem até estar cansados de ouvir. Eu ouvi gente lá fora que diz, Luiz, eu já vi 3 palestras tuas, vai mais uma. Então, mas assim, por outro lado, tem pessoas que, eu conversando semana passada, eu falei muito de EMUC, e quando terminou a ligação, ele perguntou, sim, mas o que é EMUC? Né? Aí eu, tá bom, aí voltei quase para o começo. Então eu vou basicamente explicar um pouquinho de cada um aqui, tá? Para facilitar aí a vida de vocês. Os consórcios, pessoal, a primeira observação que eu faço, tá? E muito me perguntam, consórcio só pode ser composto por pessoa jurídica. Se você tiver, e aí é que eu digo muito, se você está pensando em montar um empreendimento, se você é integrador, tá, um investidor, pensa de trás para frente. Pensa assim, olha, eu quero fornecer a energia, os créditos de energia para quem? Esse eu acho que é a primeira pergunta. Se for para pessoa jurídica, e só pessoa jurídica, talvez o consórcio seja a dica. Eu não tenho uma quantidade mínima de pessoas jurídicas para fundar o consórcio. Eu tenho que ter 2. Mas eu não tenho uma quantidade máxima. Certo? Aí a gente elabora o estatuto do consórcio, e o consórcio nada mais é a pessoa jurídica que vai ser a união de todas as outras pessoas jurídicas. E depois a área técnica vai dizer, bom, da energia gerada por essa usina, 3% vai para a unidade consumidora tal, 7% para outra, 10% para outra. Deu para entender? De uma forma muito, muito prática, muito tranquila. Essa foto é real, tá? Real que eu quero dizer, funciona um consórcio nessa usina na cidade de Itabira, no interior de Minas Gerais. Minas nos tem... Pode ser no final? Minas, mas não esqueça não, viu? A pergunta, por favor. É só para não perder o raciocínio. Minas tem todo o potencial que a gente já sabe por conta da legislação de lá. Né? Então, infelizmente, Goiás, o meu estado, Ceará, não estão como Minas Gerais ainda. Né? Quem sabe a gente consiga ficar e aí as coisas melhoram muito. Esse estatuto do consórcio vai ser arquivado na junta comercial, certo? E aí, a partir daí, aqui vocês levam para a Enel, né, que é a mesma concessionária lá do meu estado, informando qual é o percentual que vai para cada uma das pessoas jurídicas envolvidas. Vem muitas perguntas, eu já sei. Aí dizer, Aloysio, precisa ser todo mundo igual? Não. O líder do consórcio precisa ser quem mais recebe crédito? Não. Certo? Enfim, várias outras situações. Cooperativa. Também uma foto real. Eu sou muito grato a essa cooperativa aí. Essa cooperativa ela funciona em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém. E foi a primeira cooperativa do Brasil. Com certeza, alguns daqui já me ouviram falar dela. Porque eu não sabia, e eu sou muito sincero nas minhas coisas, no sentido de dizer assim, quando a gente assessorou essa cooperativa, eu não sabia que isso ia dar uma repercussão tão grande. Mas como ela foi a primeira a ser conectada, né, e aí essa usina tem 75, na microgeração, 23 cooperados se juntaram, 23 pessoas físicas se juntaram e ratearam os custos dessa usina. Cada um recebe 4, alguma coisa por cento da energia gerada lá. Certo? Uma observação. Na cooperativa, a gente tem que fundar a cooperativa com 20 pessoas físicas. E a partir daí, eu posso colocar a pessoa jurídica. Certo? Então, se você quiser, naquela primeira pergunta que eu fiz, eu quero locar para a pessoa física, não vai ser consórcio, vai ser cooperativa. E depois, eu posso colocar a pessoa jurídica nessa cooperativa? Pode. Eu vou mais além. Eu já tenho uma cooperativa existente. Eu posso, nessa cooperativa, aproveitar para gerar? Pode. Contanto que eu faça uma alteração no estatuto. Certo? Então, essa experiência foi muito interessante. Depois vocês vão ver a questão de uma conta. Esse terreno foi cedido pela Prefeitura de Paragominas, aqui no dia da inauguração
Estão aqui os 23 cooperados, certo? E a gente fez 3 anos, agora no dia 5, de existência dessa cooperativa. Foi a primeira do Brasil. Os EMUCs, né? O EMUC ele é meio que o patinho feio dessa história toda, né? O superintendente lá da ANEEL estava lá em acho que foi em Brasília ou em Fortaleza, que ele pegou e apresentando as estatísticas, ele perguntou assim, eu queria saber por que, palavras dele, né? Por que o EMUC não decolou? Né? Porque quem entra lá no site da ANEEL vê tantas cooperativas, tantos consórcios e o EMUC lá embaixo. Por isso que ele disse que ele é o patinho feio da história. E aí, quando chegou a hora de perguntar, eu disse, olha, eu acho que eu sei por que não decolou. Porque o EMUC não admite geração remota. A usina tem que ser junto ao condomínio, junto ao prédio, ou no máximo no imóvel vizinho, mas não pode ter rua entre eles. E isso dificulta muito. Então, o EMUC serve para quê? Para que prédios que tenham uma unidade consumidora diferente de área comum possa gerar para todo mundo. Esse EMUC, que aqui não é a foto oficial, mas porque o dono do EMUC está me devendo a foto, a gente fez o primeiro EMUC de Minas Gerais, com a Mix Solar, que é uma empresa que atua ali no leste de Minas, que o diretor está aqui. Eu sou muito grato porque eu saí de Fortaleza lá para o interior de Minas, a gente desce em Vitória, né, pega mais ali umas 2 horas de estrada, e a gente fez o primeiro EMUC do estado. Depois uma construtora veio dizer que estava fazendo o primeiro, mas não é verdade, certo? O primeiro era o nosso. E aí ele é um prédio de um médico, que ele tem a clínica dele no térreo, uma academia no primeiro andar, várias salas, e ele mora na cobertura. Então hoje ele aluga as salas com energia. E a academia já tem um desconto. Muitos equipamentos daqueles de imagem também, já a conta dele, né, praticamente zerou. Eu não sei efetivamente se zerou. Mas foi uma experiência muito legal, esse EMUC aqui, tá? Esse é o problema que eu acho. Ele não permite a geração remota. Ah, Luiz, eu tenho aqui um prédio com 30 apartamentos. O que é que a gente pode fazer nele? Olha, pode fazer uma cooperativa entre os 30 proprietários e aí gerar remoto, não tem problema. Mas EMUC não pode, tá? E assim, eu também não vejo, pode ser até alguém da área técnica me ajude, eu não sou engenheiro, mas eu não vejo muita respaldo técnico para evitar isso, né? Pode ser até que tenha, mas eu desconheço. E o aluguel de lotes, que aí não é compartilhada, tá, pessoal? O que é que acontece aí? São a divisão de usinas em pequenos lotes e que cada lote vai ser uma entrada. Cada lote vai ter o seu medidor. Tirando Minas Gerais, todos os estados do Brasil tendem a fazer mais esse modelo. Por quê? Para fugir do ICMS, da compartilhada. Porque Minas está isento lá, né, até 5 mega. Nos nossos estados, nos outros todos, mesmo que seja menor de 1 mega a geração, se for compartilhada, paga o ICMS. Então, muitas vezes isso dificulta o retorno do investimento. Certo? Então, é dividir a usina em vários lotes. Aqui, pessoal, hoje eu acho que a maior guerra que a gente tem com as concessionárias é essa história do fracionamento de usina. Não culpa da gente, tá? Sem querer também tirar a responsabilidade, mas é porque a própria resolução, e lá nas perguntas e respostas da ANEEL, é mal feito o texto. Quando ele diz que se a concessionária perceber que está havendo fracionamento, aí quando eu entro em perceber, eu entro numa subjetividade enorme. Né? Na Coelba ela percebe, a Cepisa no Piauí não percebe, a Enel percebe de vez em quando. Sabe? Né? Acho que vocês estão sofrendo disso. Né? Eu prefiro levar na brincadeira, porque se for sério, a gente já tem até alguns pedidos e uma ação ajuizada contra a concessionária pedido básico, por exemplo, que é ela colocar na conta dela quanto é que foi creditado. A gente conseguiu eliminar, na verdade, uma tutela antecipada contra a Enel lá do Ceará nesse sentido. O básico, que lá na conta não sai. Então aqui é muito legal essa experiência, porque depois de você fugir do ICMS e conseguir não for fracionamento, você vai ter uma necessidade de gerir contratos. Então a gente hoje já tem uma segunda fase, qual é? A gente tem uma imobiliária de lotes. Então, por exemplo, se você tiver lá como investidor 30 lotes, a gente sabe no escritório quem está devendo, quando é que vence o contrato, quem faz o aditivo,
quanto está gerando e tudo. Ou seja, até para a área jurídica surge um novo mercado, que não tinha há 4 anos atrás, por exemplo. Certo? Então, são esses 4 casos. Aqui ficou pequeno, ficou distante, mas é só para mostrar. Ó. A conta do paraense lá era R$ 1.018. Quando a gente conseguiu compensar, caiu para 192. Né? Eu gosto muito de mostrar esses números, tem vários outros, porque contra número não tem argumento. Né? Apesar de eu não vender equipamento, tá? Às vezes as pessoas pensam que eu não vendo, nunca vendia, mas eu acho que contra número você prova o benefício. Então, ó, no mês de novembro de 2016, ele consumiu isso aqui e pagou R$ 1.018. No mês de dezembro, ele consumiu mais e pagou 172. Então, acho que isso é muito interessante, sabe? Com esses 10 mil que ele economiza por ano, dá para ele sair lá do Pará e passar uma semana no Beach Park lá em Fortaleza sem nenhum problema. Ou uns 3 dias, né? Tá caro. Bom, e o que é que não pode, né? A Luiz, você fala assim, faltam 5 minutos, vou correr. O que é que não pode? Esses contratos que a gente faz, pessoal, são contratos que são elaborados entre particulares. Então, a gente pode fazer tudo o que a norma não proíbe, certo? Seja na questão de segurança de caução, de fiança, seja no prazo, seja na forma da inadimplência, seja na desconexão, que alguém já está pensando, Luiz, e se o cara ficar inadimplente, eu posso tirar ele, eu posso deixar de fornecer energia? Você não vai poder deixar de fornecer energia porque a gente nunca forneceu energia, né? Você vai cortar o contrato de aluguel, é outra coisa, né? Que dá no mesmo. Mas a gente não pode falar que está fornecendo energia. Então, o que é que a gente não pode? É dentro do contrato fazer isso aqui, alugar e colocar quilowatt-hora em real. Eu não posso fazer essa vinculação. Mas tem várias outras maneiras da gente colocar isso no contrato e está vinculado, só não está expresso. Inclusive, a ANEEL, ela já, e faz tempo, isso não é nenhuma novidade, tá? Ela permite que você cobre o aluguel em parcela fixa e variável. Então isso é tranquilo. Só gera um pouquinho de trabalho a mais, mas a gente tem fórmula para fazer isso de uma forma até automatizada, certo? Se não houver nenhum ataque para mexer nas tabelas lá e nas planilhas que a gente faz, certo? Bom, e também uma outra coisa que não pode é eu fazer um contrato que exija 2 garantias, caução e fiança, entendeu? Por exemplo. Mas aí não é nada de energia, é porque isso é contravenção penal, é uma outra situação, certo? Mas a gente também não pode. Por fim, e aí eu cumpro exatamente o meu prazo, o que é que eu sugiro, pessoal? Aquilo que eu falei de uma forma muito sincera. Pensem de trás para frente, tá? Além da questão de contratar bons fornecedores, além da questão de talvez, eu vejo muito isso, e a gente vai ver isso agora no final do mês em São Paulo, né? Todo mundo chega para mim e fala, Luiz, eu vou fazer 5 mega. Não tem mais assim usina de 200 kW, não. É tudo 1 mega, 5 mega. E eu falo muito, olha, poxa, começa devagar, testa o mercado, faz uma menor e depois a gente vai modulando isso. Coisa que a gente não podia fazer na eólica. Eu comecei há 18 anos atrás com eólica, quando a brincadeira na eólica começa com 20 milhões de reais. Isso há 18 anos atrás. Na solar não, por isso que a gente tem essa pulverização. Então, veja a questão dos fornecedores, veja a questão dos bons contratos, seja transparente com o cliente. A gente já teve problema com o cliente que promete zerar a conta, e aí quando não zera, o cliente de vocês vai lá no Procon. Mas você prometeu que ia zerar, e a gente sabe que não zera. Então esses detalhes, a gente fala, não é no sentido de complicar não, pessoal, é no sentido de prevenir. E quanto mais bem feito o contrato for, eu acredito que é melhor para vocês, fornecedores do serviço, e para os clientes, porque dá mais respaldo, né? Mais segurança. Não adianta eu fazer uma cláusula leonina, porque é aquela história do restaurante. Tem, mas está faltando. Você tem lá no seu contrato. No dia que você quiser usar essa cláusula, o DECOM ou o juizado especial vai dizer que a cláusula é leonina e ela não serve para nada. Então não adianta. É uma ilusão. Certo? Bom, e para terminar, as consultas na ANEEL. A ANEEL já respondeu que ela respondeu que não responde consultas teóricas. Ou seja, não adianta você fazer manda por AR no SEDEX lá, ou vocês vão até Brasília, né, que não é tão longe e tal, vai lá,
espera 60, 40 dias pela resposta. Se você fizer uma pergunta hipotética para ela, ela não responde. Ela só responde caso prático, certo? Ou seja, às vezes a gente tem que errar para saber que não pode fazer determinada coisa. Então essas consultas aqui, saibam fazer. E a outra é a questão, como eu falei, que eu acho a maior pedra no sapato hoje, é a divisão, né? O fracionamento das usinas. As concessionárias elas estão mais atentas e cada vez mais chatas, às vezes sem fundamento. Depois eu conto, se alguém me perguntar várias histórias, não falta história, de exigir coisas da gente que não tem o menor fundamento. O menor fundamento. Se tivesse, eu era o primeiro a dizer, não, isso aqui realmente, chegava lá, Mix Solar, isso aqui realmente você tem que fazer. Aí o Gabriel pergunta, por quê, doutor? Por causa do artigo tal, do artigo 100 da 414, aquela história do optante B e tudo. Mas quando não tem, o meu tempo esgotou, mas quando não tem sentido. Está aqui meus contatos, se alguém depois quiser anotar, quiser tirar alguma dúvida, mas eu vou ficar aqui, né, para algumas perguntas, tá? Obrigado pela atenção de vocês e pela paciência, espero ter ajudado aí no negócio de vocês. Doutor Aloysio, muito obrigado pela sua participação e, na sequência, por favor, gostaria de convidar agora o Rodolfo Molinari, ele que é da Origo Energia. Por favor, então, Rodolfo, por favor, vamos lá. Então, passo a palavra ao Rodolfo Molinari.